O Tarantino sempre falou que ia se aposentar depois de 10 filmes, porque, segundo ele, existe o diretor ele acaba perdendo a mão em algum ponto da carreira. Então ele prefere parar no alto do que perder o toque mágico, né? Mas será que ele tem razão, assim? Será que depois de um tempo o diretor acaba perdendo a mão? Ou isso está sujeito a acontecer a qualquer momento, não depois de um tempo de carreira? Mas a gente vai discutir aqui alguns dos filmes ruins de diretores considerados muito bons. Eu pensei nisso porque ano passado, em 2024, eu assisti Os Fablemans do Spielberg, né, o último filme dele até então. E eu gostei muito desse filme. E eu fiquei, cara, eu vou assistir alguns filmes desse filme que eu nunca assisti, né? Porque ele tem vários clássicos aí, a maioria eu já assisti. Só que tem outros que eu não vi, e muitos deles recentes, né? Então, assim, eu tentei ver filmes inéditos dele, e eu já vou começar com ele. Primeiro, Steven Spielberg. Então, continuando a história, ano passado eu vi alguns filmes dele inéditos, né? Tirando os Fablemans que eu gostei, aí me deu a ideia de ver alguns filmes dele, e eu achei Amistade, que é um filme ok, assim, tipo, é um filme história real, né? Enfim, sobre aquela coisa do Salvador Branco e tudo mais, mas é um filme bem dirigido, é um filme bem ok. Eu assisti O Preto Não Sou Capaz, que é um filme muito bom também. E aí eu assisti três. E assim, eu achei os três muito chatos, assim. Não sei se vocês gostam desses filmes, mas foram três lançados um atrás do outro, assim. Ele lançou Lincoln, que é muito bom, e depois lançou esses três filmes. E eu não sei o que aconteceu, mas assisti esses três filmes, assim, bem ruins. O primeiro é The Post, acho que aqui no Brasil é A Guerra Secreta, que é com a Meryl Streep e o Tom Hanks. E assim, cara, que filme chato, que filme. Não sei se ele tem sentido nos Estados Unidos, mas é sobre meio que a consolidação do Washington Post, né, o jornal lá bem famoso. E quando ele transitou, né, porque o dono morreu e foi para a esposa do dono, e ela teve que virar a dona do jornal e fazer ele acontecer, né. E aí tem uma relação de ética de jornal, de publicar um certo furo, de peitar o presidente e publicar as coisas, mesmo que isso prejudique a imagem dele. Só que, tipo assim, pra mim é uma conversa pra lá e conversa pra cá que não leva a lugar nenhum, e só sobre esse negócio, tipo, eu publico ou não publico, mas eu tava com esse cara não como jornalista, mas como amigo, ele me deu essa notícia, então, será que é ético publicar? Aí vai. Tem algumas cenas boas, porque os atores são muito bons, o filme é muito bom também, então tem um frame, assim, que parece uma pintura, se eu achar eu boto aqui, se eu não achar, que é um momento muito específico, assim, com a Meryl Streep. Assim, pra mim o saldo desse filme foi completamente negativo. Eu realmente não gostei, pra mim tanto faz esse filme. É uma coisa que eu. E é grande, né? Os filmes dele geralmente são grandes. Então pra mim foi muito enfadonho de assistir esse filme. E o outro é O Meu Bom Gigante Amigo, porque eu gosto do Roald Dahl, né? Que escreveu Meu Bom Gigante Amigo, mas também escreveu Matilda, Fantástico Fábrica de Chocolate, e outros aí, O Gato na Capa. Não, esse é outro. Só que esse filme, assim, também, eu também não gostei, sabe? Tipo, eu não acho nem que ele seja um filme para criança, porque ele é um filme longo e arrastado. E também não acho que ele seja um filme para adulto, porque ele também tem essa vibe muito infantil, apesar de eu achar que uma criança não gostaria desse filme. Tanto é que o filme não foi bem nas bilheterias, né? Porque eu acho que ele não consegue agradar nenhum nem outro. Então, assim, é um filme que eu não sei exatamente qual a trama dele, é sobre a amizade do gigante e da menina, porque não me parece muito ser sobre isso, assim. É sobre esse gigante tentando achar o lugar dele no mundo, ou é sobre essa fantasia da menina de querer algo a mais do que estar morando no orfanato, solitária, porque as tramas são quase episódicas, assim, também não levam a lugar nenhum, sabe? O gigante é chato pra cara. Enfim, então, assim, esse filme também eu achei chato, assim, acho que nosso amigo Spielberg perdeu o toque mágico dele durante esse tempo, né? E o último, acho que algumas pessoas até gostam, mas eu não gosto, que é A Ponte dos Espiões, que eu também achei assim, a mesma coisa depois, talvez faça sentido pros americanos, mas assim, e pra galera do Brasil talvez não faça muito sentido, porque é um filme, teoricamente, sobre um acontecimento real, em que um cara, acho que é um advogado, ele é chamado para ser advogado desse agente comunista, e aí, só que foi capturado, e ao mesmo tempo um agente americano foi capturado na Rússia. E aí esse agente tem que mediar, esse advogado, que é o Tom Hanks, tem que mediar a troca. Ele quer fazer uma troca desse agente comunista pelo agente americano e tal, e aí fica esse embrolho, e aí poderia ser um filme muito legal, né? Tipo,
várias cenas de investigação e tal, aquele filme bem clássico de espião, ou sei lá, de investigação, né? Mas não, assim, é só umas conversas, e, tipo, vai. E é umas conversas mortas, né? Aquela conversa com tensão. O Tom Hanks, ele não. Na maioria do filme não parece que ele tá correndo perigo, assim como o agente soviético lá nos Estados Unidos parece que não tá correndo perigo, e o agente americano que nem aparece direito no filme também, parece que não tá correndo perigo. Tem algumas cenas do filme que são boas, assim, que vai dando aquela tensão, mas corta logo, e isso já é mais pro final. Então, assim, esses três filmes eu realmente não gostei, assim, né? O Amistade foi ok, mas pra mim esses são três filmes ruins do Spielberg que eu assisti ano passado. Não sei o que, é que vocês acham desses filmes especificamente, mas eu gosto muito dele, mas esses três filmes não me desce, não reassistiria de novo, achei muito chato. O próximo é o Tom Hooper. Assim, não é que eu seja fã dele, mas os filmes dele costumam ser bons e costumam ser filmes premiados, né, pelo Oscar, por Cannes e por todos esses outros. Ele não tem tantos filmes, acho que ele deve ter 5 ou 6, mas dos mais famosos tem O Discurso do Rei, que foi um filme muito premiado. Tem Os Miseráveis, que também foi um filme muito premiado, aquele com Hugh Jackman e Anne Hathaway. E tem também A Garota Dinamarquesa, que é outro filme muito premiado. E todos esses realmente são bons filmes. E aí você fica, o cara é um gênio, né? O cara tem uma visão artística diferenciada, porque normalmente ele escreve também esses filmes, né? Por mais que sejam adaptações de outras histórias, ele adapta, né? Mas em 2019 ele simplesmente lança Cats, que é totalmente o oposto dos Miseráveis. Ele é considerado um dos piores musicais da história, assim, do cinema, né? A adaptação, porque a peça é muito famosa. Só que esse filme foi um fracasso, esse filme foi um fiasco, esse filme nada se salvou, tudo nesse filme é muito ruim, é muito tosco, é muito mal feito, sabe? As músicas são boas porque são já do musical, né? Só que, enfim, os atores, sabe? Até são bons, tem o Idris Elba, que é um bom ator, e tem outros também, mas, no geral, tudo nesse filme é horrível, é horroroso, é estranho. E parece que, cara, aquele cara que tinha uma visão artística concebeu essa visão de Cats e achou que ia dar certo. Tanto é que ele não fez mais nenhum filme depois disso. Eu não sei se é porque ele não quer, ele se afastou, se é porque meio que ele deu uma matada na carreira dele, por enquanto, né? Porque esse filme, assim, foi considerado um dos piores filmes da história. Mas não é que ele é um diretor ruim, ele é um diretor bom. E ele se provou como um diretor bom. Ele tinha uma carreira sólida. Ele tinha uma carreira de só acertos até então. Imagina você tendo no seu currículo Discurso do Rei, Garota Dinamarquesa, Os Miseráveis, e só pra citar alguns, né? Até porque eu acho que só tem mais uns dois além desses três. Só que vai, o cara lança Cats, assim, sabe? Eu acho que, por mais que você não tenha assistido, você sabe do que eu tô falando. Porque virou o assunto do momento, assim. Todo mundo odiou esse filme. Até quem. Teve gente que nem teve coragem de assistir o filme só pelo trailer, assim, de tão horrendo que era, sabe? Tudo nesse filme é completamente. Tá dentro do Vale da Estranheza. Então, assim, diretor bom, filme ruim. Eu vou tentar não falar muito, assim, dos clichês, porque normalmente quando você abre essas listas de filmes ruins, diretores bons, sempre tem Jack, do Coppola, Piranhas 2, do Cameron, e por aí vai, né? Então, tô tentando falar assim, a minha experiência, não pegar essas listas prontas e avaliar, tô tentando assim, tudo isso é dos filmes que eu assisti, entendeu? É dentro da realidade que eu assisti. Jack eu não acho essas coisas de ruim. Até porque quando eu assisti era criança, Piranhas 2 nunca vi, então assim, geralmente quando eu abro essa lista, ou não vi o filme, ou também não acho tão ruim assim. Então, assim, essa lista é meio que criada assim a partir da minha experiência como pessoa que assiste filme. Então, assim, do Spielberg. Talvez tenha muitas pessoas que gostem daqueles filmes que eu citei, mas eu não gosto. Então tá aqui nessa lista. Cats. Ninguém gosta, né? Mas também não vejo ninguém muito falar dele, ninguém muito falar do Tom Hooper também. Não sei se ele é um diretor muito famoso, mas pra mim, os filmes que ele dirigiu são todos bons filmes, né? Então acho que é justo aqui. E tudo isso para justificar a terceira pessoa da lista, que é o Stanley Tom. Eu sei que ninguém liga muito para diretor asiático, mas eu ligo, então vou falar, já que é sobre a minha experiência. E o Stanley, ele é basicamente conhecido por dirigir filmes do Jack Chan, lá em Hong Kong, né? No caso, e ele sempre dirigiu Toy Story 3, tá no meu top 5 filmes do Jack Chan. O Mito também, que é um filme muito famoso do Jack Chan. Zodíaco Chinês, que foi o filme Aposentadoria do Jack Chan, fazendo coisas que botam a vida dele em perigo, né? Depois disso, ele deu uma acalmada, mas, tipo, tá lá no Zodíaco Chinês. Co-dirigiu, no caso, ele, né?
tá no Mito, Police Story 3, ele tem um filme com a Michelle Yeoh, que é Super Cop, que é um spin-off do Police Story, focado na Michelle Yeoh, e Detonando em Nova York, né, que é Rumble in Bronx. Também é um filme legal, assim, e que foi o primeiro filme que fez sucesso do Jack Chan nos Estados Unidos, né. Ele gravou no Canadá, e aí teve uma distribuição ali na América do Norte, e aí teve um desempenho ok, isso foi em 96, que o que possibilitou ele a fazer a Hora do Rush em 98, né? E essa já era a terceira tentativa dele de adentrar o mercado norte-americano. E foi por causa desse diretor que ele conseguiu. Só que ao mesmo tempo, esse diretor também tentou entrar no mercado americano, com o sucesso de Rumble in the Bronx. Só que simplesmente ele dirigiu, acho que foi o primeiro e último filme dele nos Estados Unidos, e pra mim foi um dos piores filmes que eu vi na minha vida, que é Mr. Magoo com Liam Neeson. Porque esse filme é aquele clássico filme pastelão, o ator aí do Corra que a Polícia Vem Aí, por aí vai. Só que ele é baseado num desenho, né, do Mr. Magoo, e esse desenho é todo em cima desse cara que tem problema de visão. Então ele vai se envolvendo em situações engraçadas, perigosas e tudo mais, porque ele não enxerga direito. Só que faz muito sentido no desenho. Só que no filme não fez sentido nenhum esse contexto. Tipo, um cara andando e de repente ele cai de um prédio porque ele tá sem óculos, aí vem uma viga e pega ele. No desenho isso é ok, mas no filme não funciona, sabe? E aí eles tentaram fazer isso, tipo, é um live action do desenho do Mr. Magoo, que já também nem é tão famoso assim, porque é um desenho meio antigo e meio datado. E eu nem consegui terminar o filme, porque o filme era tão ruim que eu não consegui terminar o filme. Foi na pandemia, eu não tinha nada pra fazer. E mesmo assim eu preferi parar e ficar sem fazer nada do que terminar esse filme, porque foi um filme muito sofrido. E eu fiquei, caraca, porque esse cara dirigiu vários filmes legais, assim. Tipo, ele sabe dirigir ação, ele sabe dirigir comédia, ele sabe trabalhar com Jack Chan, aí, enfim. Ele é um bom diretor, com grandes filmes no currículo. E eu sei que quando você adentra o mercado internacional, você tem que aceitar o que vão dar pra você e tudo aquele negócio. Só que, caralho, justamente esse, assim, realmente foi um filme horrível. Eu acho ele um diretor excelente, dirigindo um dos melhores filmes do Jack Chan, assim, alguns. Mas dirigir essa bomba e realmente não dá. Não dá, não dá, não dá. E por último, né, eu escolhi ele aí, controverso, né, que é o Woody Allen. Cara, o Woody Allen, assim, apesar de todas as polêmicas, apesar de tudo que ele tá envolvido, ele é considerado um grande diretor, né, ele já venceu o Oscar de melhor diretor, já venceu o melhor roteiro, acho que ele deve ter sido o cara que mais venceu o melhor roteiro original, né, e vários outros prêmios, Cannes, enfim, Sundance. E a gente sabe que ele é um cara com carreira aí, né, muito extensa e muito consagrado, né, apesar de tudo que aconteceu. Só que recentemente ele lançou um filme, não é o último filme dele, acho que é o anterior, que é Um Dia Chuvoso em Nova York, com o Timothée Chalamet, a Selena Gomez, que também tá em polêmica agora por causa de Emilia Pérez, e eu acho que a Ellie Feng. E esse filme pra mim ele é muito ruim, assim, ele é muito chato. Eu fiquei, cara, realmente não dá mais pra assistir o de Allen, porque já passou. Aí realmente entra do começo, né, a fala do Tarantino, tipo, depois de um tempo o diretor perde a mão. Por quê? Primeiro porque os filmes dele já vinham sendo muito repetitivos, né? Ele sempre falava basicamente das mesmas coisas, usando os mesmos arquétipos de personagem, nos mesmos lugares. Então as histórias eram muito, pra mim, muito simplórias e muito repetitivas. Nada era muito profundo. E o pior é que ele acha que é muito profundo. Quando ele faz um filme, ele acha que está sendo um Bergman da vida, ou sei lá, no seu auge, assim, né? Então não é assim. Pra mim, os filmes dele já há um tempo já são muito rasos e muito fraquinhos, assim. E esse foi pra mim a prova cabal, né? O Woody Allen tem muitos filmes bons, claro, apesar de toda a polêmica. Você sabe que ele tem muitos filmes bons que são assistidos, que são estudados e que são celebrados, né? Só que esse Um Dia de Chuvoso em Nova York, cara, eu acho que o problema dele é que ele pega todos os clichês dos filmes do Woody Allen e ele joga aqui, só que de forma extremamente fraca. Então ele ainda tá nessa de criticar pseudo-intelectual, sendo que ele se tornou um desses pseudo-intelectuais pra mim, né? Essa postura do pseudo-intelectual. Tem o Triângulo Amoroso, tem o cara meio metódico e sonhador, que adora literatura, poesia, jazz, que é um alter ego dele, né? E aí tem essa menina que é ambiciosa e que acaba se dando mal no final, mas ela chega na cidade grande pra querer ser uma estrela. E aí ele conhece, esse cara sonhador conhece outra menina mais no final, que é simples como ele, sonhadora como ele. É a mesma coisa que acontece no
Paris, Meia-Noite em Paris e vários outros filmes dele, assim, né? E desse menino meio inocente, meio Woody Allen da vida, né? Enfim, nesse triângulo amoroso, a menina que faz de tudo pra conseguir os sonhos dela. Só que aí se passa em Nova York, e aí tem essa mesma coisa de mundo do teatro, tem esse cara meio que de fora, olhando pro mundo de dentro, assim, dessa galera intelectual com um certo desdém, uma certa superioridade por causa da pureza dele. E aí tem aquele romance muito bobo, entendeu? E aí no final tem até uma parte que eu peguei que o protagonista sabe que essa namorada dele, que é a atriz, né, que tá almejando, tipo, não sei se ele sabe que ele traiu ela, mas ela sabe que não é uma pessoa tão legal. E aí no final ele tá em dúvida se fica com a Selena Gomez ou com ela. E ela fala assim, e ele fala uma coisa tipo, ah, é como naquele filme ou naquele livro do Dostoiévski ou do Shakespeare. E ela fala, quem é esse? E aí ele vai embora e desiste dela, porque ela não sabe quem é um desses caras. Então, tipo assim, ele sempre criticou. E, tipo assim, eu não acho que a pessoa. Eu acho isso uma coisa que se repete nos filmes dele, quando você não tem essa cultura elevada de saber quem é Dostoiévski, Shakespeare e, sei lá, Tolstói, e saber ainda falar citações dessas pessoas e tudo mais, você é menor intelectualmente. Isso tá muito presente nos filmes dele, entendeu? Ele criticando pessoas que não são intelectualmente tão evoluídas quanto ele. Então, assim, ele ainda manter essa postura até hoje, porque ele sempre critica esse pessoal pseudo-intelectual que se acha por saber demais. Só que ele reproduz isso nos filmes dele. Ele é um cara que tá escrevendo aquele roteiro e coloca piadas menosprezando essa galera que não sabe de tudo e não tem vergonha de mostrar que não sabe de tudo. Ela não tem vergonha de perguntar quem é Shakespeare, quem é Karl Marx, quem é, enfim, George Orwell, sabe? Tipo, ele critica essas pessoas que perguntam e que não sabem quem é. Sabe? Então ele acaba se tornando quem ele critica nesse sentido. E aí todo o filme dele tem todo esse. Enfim, esse filme é muito chato, assim, ele é muito cafona, ele é meloso, ele é repetido, ele é fraco, ele é superficial. Só que o problema é que ele acha que tá abalando. Pra mim o problema é esse. Além do filme ser só um filmezinho de romance bobinho, pra mim o Woody Allen acha que tá, tipo, sendo o supra-sumo da intelectualidade nesse filme. E isso me incomoda bastante, assim. E você vê isso, né? E ele lançou um filme depois, que é o filme que ele gravou na França, e é basicamente a mesma coisa de novo, só que na França, né? A única diferença é que, mais uma vez, em Nova York, a cidade que ele tanto ama e tudo. E logo depois desse filme teve a polêmica lá, o documentário que saiu, mais processo e tudo mais, né? O Timothée Chalamet pulou do barco, falou mal dele, teve todo aquele esquema que também mancha um pouco do filme, essas coisas extras assim, que vão acontecendo pra mim, né? E aí acabei criando mais antipatia, porque virou uma briga interna, né, de pessoas que participaram desse filme, sabe? E, enfim, não gosto desse filme, achei ele, tipo, uma amálgama de todos os clichês do Woody Allen centrados num filme só. Então, quando eu achei tudo, mas achei extremamente chato, extremamente morno. Acabei, assim, morrendo de preguiça. Se você quiser matar em 1 hora e meia, assiste o filme, mas se quiser ficar. Um filme pra ficar assistindo enquanto mexe no celular, vale também, porque perder cenas desse filme não vai perder muita coisa, porque não é uma coisa que vai crescendo, assim, que vai se conectando. É muito. Nossa conversa meio jogada pra lá e pra cá, sabe? Então, assim, não gosto de assistir filme ruim. Eu gosto de assistir filme bom, assim. Tipo, quando eu assisto filme ruim, eu fico tentando salvar o filme de alguma forma, pra não admitir que eu assisti um filme ruim. Porque eu gosto de filme, então, eu não assisto filme, né? E eu também não gosto de perder tempo. Então, assim, quando eu assisto filme ruim, eu acho que eu perdi tempo e tal. Então, assim, eu também nem gosto de falar mal de filmes. Só que esse vídeo aqui foi mais como um desabafo, assim, porque pra mim esses filmes foram tão ruins que eu decidi falar deles aqui, pronto, virar a página, nunca mais vou falar deles, assim. Então, aqui esse vídeo foi um desabafo e também um exercício de pensar que mesmo a pessoa já sendo grande, estável na carreira e sendo considerada muito boa no que faz, ela pode errar também, então não se cobre tanto que você pode errar também, né? Se o Spielberg faz filmes chato pra caralho, você também pode errar e fazer coisas chatas. Ou vai ver esses filmes eram só uma tiração de onda deles, você também pode tirar sua onda aí com as suas coisas, sem se cobrar pra ser o melhor o tempo todo, sabe? Acabou virando um vídeo motivacional, né? Mas é isso, pra mim esses são os filmes ruins de diretores bons, espero que você tenha gostado. Comenta aqui qual filme ruim de diretor bom você acha, ou vice-versa. E a gente continua o debate nos comentários. Te vejo no próximo vídeo. E até lá.